Mestre Jesus, estamos recebendo mais uma oportunidade de reflexão sobre os ensinamentos trazidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Tenho certeza que ainda há muitas coisas para entender deste livro que nós ainda não conseguimos nem enxergar. Que hoje nós estejamos aqui com os nossos corações abertos, olhando para o nosso íntimo, buscando em nós mesmos as nossas necessidades, para que consigamos perceber talvez com mais claridade o conteúdo que será trazido hoje. Que as reflexões de hoje despertem a nossa benevolência, a nossa piedade, a nossa caridade, a nossa resignação, tantas virtudes e valores que precisamos construir dentro de nós. Que nós tenhamos um momento agora de troca das nossas reflexões e que a reflexão que um faz auxilia que o outro ainda não consegue fazer, para que nós consigamos caminhar mais largamente para a construção desse reino de Deus no nosso íntimo. Muito obrigada, equipe espiritual que está aqui conosco todos os dias, que nós abramos nossos ouvidos a eles. Que assim seja. Bom, do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, missão do homem inteligente na terra, instruções dos espíritos. Não sejas arrogantes do que sabes, pois esse saber tem limites bem circunscritos no mundo que habitas. Mesmo supondo que és uma sumidade de inteligência desse globo, não tens nenhum direito de envaidecer-te com isso. Se Deus, em seus desígnios, fez que nasceste no meio em que pudesses desenvolver tua inteligência, é que Ele quer que a use para o bem de todos. É uma missão que te dá, pondo em tuas mãos um instrumento com o qual podes ajudar a desenvolver, por tua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer dele? A enxada que o jardineiro põe nas mãos de seu trabalhador não lhe mostra que ele deve cavar? E que dirias se esse trabalhador, em lugar de trabalhar, levantasse a enxada para bater em seu patrão? Dirias que é algo horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo àquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Tem direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se tenha curvado diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que dela são dotados usassem-na visando a Deus, a tarefa dos espíritos de fazer avançar a humanidade seria mais fácil. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode tirar-lhe o que lhe deu. Ferdinand, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Quando a gente pensa sobre inteligência, a gente muitas vezes verte o nosso olhar para as coisas do mundo, né? E observa quantas criaturas existem no mundo que realmente têm muita inteligência. E é nesse momento que a gente deve realizar comparações, porque toda vez que a gente percebe uma diferença entre nós,
e essa diferença coloca a criatura em um certo destaque contrário, né, àqueles que às vezes não possuem aquilo. É importante a gente ter essa visão que o Espírito coloca aqui para a gente refletir sobre a utilidade daquilo que Deus concede para todos nós. Porque tudo aquilo que a gente possa se sobressair em relação aos nossos irmãos, obviamente tem uma finalidade útil na criação, e mais do que somente uma finalidade útil na criação, também tem um dever para nós de aprendermos a usar aquilo da forma correta. Então, a gente vai olhando para todas essas concessões divinas e vai vendo quantas obrigações nós temos com qualquer coisa que seja que a gente receba. Se a gente recebe algo no âmbito material, no âmbito moral, em todos os lados que a gente possa olhar daquilo que a gente recebe, tem obviamente uma finalidade. Se a gente tem saúde, muitas vezes a gente precisa saber usar muito bem essa saúde para ajudar aqueles que não a possuem. Então, o Fernando ele traz um exemplo do jardineiro com a enxada, né? E eu acho isso, para nós que somos materialistas, um exemplo muito bom, né? Somos materialistas no sentido de estarmos encarnados, então a gente necessita do materialismo ainda. Então, por isso que eu disse que nós somos materialistas, né? Porque ainda reside em nós a necessidade do material para que a gente possa progredir. E um exemplo tão material como esse faz com que a gente olhe, né, com o que a gente tem lidado no dia a dia e que Deus tem colocado nas nossas mãos como realmente uma oportunidade. Então, às vezes, a gente não para perceber coisas que são extremamente simples, mas que são bênçãos na nossa vida. A gente aqui está se comunicando através da voz, né? A voz, ela é algo que Deus concede para nós, porque existem pessoas que são mudas. Então, para nós que temos a voz, né, nós podemos falar e não somos mudos, nós temos algo a mais do que aquele que é mudo. E o que a gente tem feito com a nossa voz? Como a gente tem utilizado ela? Então, se a gente for olhando tudo que nós possuímos e que alguém não possui, faz com que a gente tenha o dever moral de usar bem isso. Então, às vezes a gente não para pensar, né, e a doutrina espírita eu acho que esclarece muito bem para todos nós o entendimento das leis de Deus e o entendimento do que Jesus veio apresentar e a gente não havia compreendido. Então, quando a gente olha com o entendimento da doutrina espírita para essas diferenças, né, como essa, por exemplo, da fala, como eu acabei de colocar, a gente às vezes precisa parar e prestar atenção em como a gente está usando a nossa voz. Será que a nossa voz está sendo um motivo de perdição para o outro? Será que está causando ofensas para o outro? Porque aqui ele está usando um exemplo bem forte, né? Que é pegar a enxada, né, e bater no patrão, né? É um exemplo que choca. E às vezes a gente pode ler isso e muitas vezes esquecer que todos nós temos, né, isso que a gente está procurando trazer, que são os recursos que Deus colocou nas nossas mãos para fazer o bem, jamais para fazer o mal. Então, se Ele deu voz para nós,
é para que a gente realmente possa auxiliar àqueles que chegam em nós. E muitas vezes a gente acaba indo pelo caminho equivocado, e hoje eu até estava lendo no Palavra de Vida Eterna, que a gente muitas vezes se ocupa com o mal ao invés de fazer crescer o bem no outro. Eu achei muito interessante essa colocação do Emmanuel, porque a gente aqui está falando da missão do homem inteligente na Terra, e a missão de toda criatura inteligente realmente é levar o crescimento para aquele que se encontra na ignorância. Porque se hoje nós somos inteligentes e outros não são, um dia eles vão ser também, porque Deus concede para todos nós as mesmas oportunidades. Então, quando a gente está num meio onde a gente julga diversas criaturas como ignorantes, a gente tem que trabalhar para extirpar a ignorância, para extirpar e levar a criatura para um outro estágio. E quando eu li isso do Emmanuel, eu relacionei com esse pensamento e fiquei refletindo nas oportunidades que a gente tem de fazer o bem crescer no outro, às vezes com um simples sorriso, porque se Deus concedeu para nós a possibilidade de sorrir, a gente deveria distribuir o sorriso. Não aqui a gente não está falando de nada exagerado, nós estamos aqui colocando as possibilidades que nós temos como espírito de fazer uns com os outros, de vivenciar o bem, de tirar a gente dessas situações que às vezes são tão difíceis. Quantas vezes a gente não acorda de manhã e às vezes está com algum tipo de problema, algum tipo de mal-estar, e a gente tem a oportunidade de receber de alguém um sorriso, um bom dia, uma atenção, mas uma atenção que faz com que a gente, obviamente, auxilie uns aos outros, porque quando a gente tem essas atitudes, utilizando os recursos que nós temos e fazendo o bem crescer no outro, a gente está trabalhando para germinar essa semente que todos nós temos, que o Pai depositou em todos nós. Então, muitas vezes a gente esquece que pode agir com simplicidade, não precisa ser uma sumidade de inteligência no mundo, mas a gente pode ter a inteligência espiritual, a inteligência que vem com simplicidade e levar uns para os outros o conforto, a esperança, a demonstração de que Deus não está nos abandonando, porque às vezes a gente não tem essa percepção de que pequenas atitudes nossas, elas fazem total diferença, E a inteligência que ele está trazendo aqui para nós, num mundo onde a gente vê às vezes pessoas com tantas dificuldades de expressão, de convivência, com falta de esperança, com tantas dores, e nós que somos agraciados com o Evangelho, nós somos criaturas que adentramos nessa esfera de inteligência, no meu modo de ver, e que podemos fazer algo uns pelos outros. Não é converter ninguém, não é isso que a gente está falando, não é obrigar ninguém a nada, mas é a gente usar da inteligência para fazer germinar o bem e não o mal. Porque é como eu disse, às vezes a gente se depara com alguém que já está desgostoso, e a gente recebeu de Deus o patrimônio da fala.
e aí a gente vai e fala algo que coloca o outro para baixo ao invés de falar algo que coloca o outro para cima. Isso não é uma ação inteligente, isso não é fazer germinar o bem, pelo contrário, né? Quando a gente às vezes fala algo para o outro que cause um impacto doloroso, a gente pode estar ali fazendo com que uma situação ali fique efervescente, né? Então a gente pode destacar se é uma pessoa que às vezes uma pessoa muito brava, às vezes uma pessoa que ainda, né, não consegue controlar os seus instintos, ele pode nos agredir, ele pode falar algo para nós, né? Mas tudo isso acontece e a gente não procura assumir a parte que nos cabe, porque sempre que a gente estabelece algum tipo de contato uns com os outros, ou seja, a gente estabelece um relacionamento, a gente tem participação naquilo que o outro vai trazer para nós de reação, porque nós estamos nos estimulando mutuamente. Então, quando alguém às vezes chega para nós, a gente percebe que ele está rancoroso, carrancudo, né? Nós não devemos destacar o mal, nós devemos fazer efervescer o bem. E isso é um grande trabalho para cada um de nós, porque às vezes a gente deixa falar mais alto os nossos desequilíbrios. Então às vezes a gente vê alguém rancoroso e a gente fala algo que se associa ao rancor, ao invés de estimular, né, como a gente disse, o bem, de trazer algo que faça com que o outro saia daquele estado fúnebre que ele se encontra, porque quem está na sombra é ele. Se eu sucumbo àquela situação, eu entro na sombra. E será que a gente quer permanecer na sombra? É a mesma coisa, né? Ele está falando aqui do homem inteligente na Terra. Se a gente não trabalha para combater a ignorância, a gente se satisfaz na ignorância. Porque a gente pode conhecer algo, mas enquanto a gente sustentar a ignorância no outro, a gente está descumprindo a lei de Deus. Então a gente não está avançando, né? Porque Deus, como ele colocou aqui para nós, né, como ele fala no Evangelho, deu as condições para que a gente pudesse fazer as coisas de forma diferente, para que a gente pudesse colaborar na criação. Então, se eu me julgo inteligente e acho o outro ignorante, a gente vai trabalhar para combater a ignorância. Jamais a gente vai combater a criatura, a gente vai sempre combater a ignorância. E todos nós temos condição de fazer isso, desde que a gente esteja movido por essa boa intenção que o Evangelho apresenta para nós, que é a intenção de olhar uns para os outros como irmãos. E aí quando a gente passa para essa etapa, mesmo que seja uma criatura extremamente vil, a gente vai modificar a forma como a gente enxerga, porque a gente vai enxergar nele como nós éramos no passado, ignorantes como ele. E alguém algum dia trabalhou para tirar a gente dessa ignorância. Porque às vezes a gente acha que a gente é o que simplesmente porque a gente age, né, sozinho. Mas a gente é muito mais guiado do que a gente imagina. O Livro dos Espíritos fala isso, né, que a gente é muito mais guiado do que a gente pode, influenciado, né, ele fala, do que a gente pode imaginar. E eu sempre penso da seguinte forma, né, porque as pessoas às vezes olham e falam assim, influenciado é influência para o mal. Mas eu penso o seguinte, a gente sempre é influenciado, pode ser para o mal ou pode ser para o bem. Escutar o bem ou o mal depende do que eu tenho dentro de mim. Então eu procuro pensar sempre que toda vez que eu vou ser influenciado vai ser para o bem, porque é um exercício para que eu aprenda a não ouvir o mal
e ouvir sempre o bem, ressignificando aquilo que chega para mim da forma correta. Porque a gente usar a nossa inteligência, como a gente já disse, é um dever. É um dever porque se Deus está me dando essa possibilidade, é porque eu tenho condição de usá-la para o bem e jamais utilizá-la para o mal. Porque se eu utilizar ela para o mal, eu vou sofrer as consequências dessa má utilização. E com certeza eu vou ter que me reajustar às leis de Deus.